Pronto, gente. Então, boa noite mais uma vez, tá? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao curso, né, a nossa capacitação de beneficiamento de produtos da sociobiodiversidade, tá? Essa capacitação, ela faz parte do projeto Bancos de Alimentos do Velho Chico. Eu sou consultora da MTS, contratada pelo consórcio CDS, tá? Então, para quem não me conhece da aula passada, eu sou nutricionista e tenho um doutorado em agroecologia e desenvolvimento territorial, especialização em segurança alimentar e agroecologia, também em gestão em saúde e sou mestre em ciências. E vim aqui hoje para, na verdade, sou eu que estou responsável, né, por essas aulas desses 4 módulos que nós vamos ver ao longo do curso, tá? Então, vão ter essas 4 aulas, vocês vão ter essas 4 aulas, esses 4 módulos, a gente assim online, e aí vai ter a parte prática também, aula prática com vocês, que a gente vai estar indo no município, né, acho que no evento que vai ter, e a gente vai estar dando a aula final, uma aula prática com vocês, tá? Com o pessoal de todos os municípios. Então, gente, eu vou, inicialmente aqui, vou projetar a minha apresentação, tá? Mais uma vez, avisando a vocês que a aula está sendo gravada, tá? Pedindo permissão de vocês ao uso da voz e da imagem. Eu vou projetar aqui, quando eu começo a projetar, eu já não vejo vocês, tá? E alguém me fala se está entrando direitinho, se está dando para visualizar a aula. Apareceu, gente? A apresentação do slide? Sim, Apareceu. Pronto. Tá passando? Está. apareceu, mas está parada. Era para estar mudando de slide? Deixa eu passar aqui. Mudou? Sim. Passou. Mudou. Passou. Pronto, ótimo. Então, vamos lá. Voltando, né? Então, como eu falei para vocês, a capacitação faz parte do projeto de bancos de alimentos do Velho Chico, tá? Deixa eu só baixar isso aqui. Tá, pronto. Então, capacitação e beneficiamento de produtos da sociobiodiversidade, que eu já me apresentei para vocês. Então, gente, falando um pouquinho, né, para quem não estava na aula passada, o que foi que a gente viu na aula passada? A gente fez um apanhado, tipo um nivelamento, né, trouxe no conhecimento para vocês, falamos mais da questão de definição, né, porque são definições, são questões que estão todas aliadas uma com as outras e que vocês precisavam ter esse entendimento, né, para vocês conseguirem acompanhar todo o curso. Porque muito se fala de nutrição, de agroecologia, de agricultura sustentável, de segurança alimentar, de soberania alimentar, de direito humano à alimentação adequada, e muitas vezes as pessoas não sabem o que é. Né? Eu escuto muito dizer que o Brasil está em insegurança alimentar, mas o que é isso? Né? Muitas vezes a gente não sabe. Então, nessa primeira aula da gente, a gente deu enfoque a essas definições, tá? Eu não vou me adentrar na aula como eu fiz da outra vez, vou só falar mesmo a parte da definição, só para quem perdeu, dar uma situada, tá? Então, gente, se alguém tiver dúvida, anota aí, tá? Para no final tá perguntando, viu? Então, o que é nutrição? Nutrição é a ciência que estuda as relações entre os alimentos e nutrientes ingeridos pelo ser humano e possíveis estados de saúde e doença. Né? Então, que aqui todo mundo sabe, eu acho que isso aqui todo mundo sabe, né? Está cansado de saber que os alimentos que a gente come vai estar interferindo, né, nessa questão do processo saúde e doença. Então, quando a gente tem uma alimentação mais saudável, o normal é o quê? Que a gente adoeça menos. Né? Quando a gente tem aquela alimentação rica em gordura, rica em colesterol, rica em sal, geralmente essa pessoa pode desenvolver o quê? Uma diabetes, uma hipertensão, né? Sem falar a relação de alimentos, que hoje em dia a gente sabe, já é provado cientificamente, a relação que existe de uma alimentação errada com o surgimento de câncer, né? Principalmente devido à ingestão desses alimentos ultraprocessados,
que são ricos em substâncias que já são provadas até que, com o continuar do tempo, lógico, não é hoje aqui comendo alguma coisa industrializada uma vez perdida que esse alimento vai me dar câncer. Né? A questão é o padrão alimentar nosso atual, que a gente não está priorizando os alimentos de origem in natura. A gente está priorizando os alimentos de origem, né, industrializado, e que são justamente esses alimentos que estão acarretando esse monte de doença que a gente está vendo hoje em dia. Tá? Então, nutrição, ele estuda essa relação desses nutrientes que tem nos alimentos. E os alimentos, nós temos macronutrientes, micronutrientes. Entre os macronutrientes, temos carboidrato, proteína, lipídio e água. E os micronutrientes, vitaminas, minerais e fibras. Onde esses micronutrientes, eles estão mais presentes, as concentrações aonde? Principalmente fruta e verdura. Tá? Gaia já começa a fazer o link com a aula de hoje, que quando a gente fala de alimentos da sociobiodiversidade, a gente vê que a maioria dos alimentos são alimentos o quê? São a parte de folhosos, de fruta e de verdura. Mas também temos aqueles alimentos da sociobiodiversidade que são ricos em proteínas, que são a parte das proteínas, né? Que é a carne, que é o frango, que é o ovo de capoeira, que é o peixe, né? Então, a gente vê que dentro desses alimentos da sociobiodiversidade, que são alimentos riquíssimos nesses nutrientes e que são benéficos à saúde. Mais lá na frente a gente vai ver por que são benéficos para a saúde. Tá? Então, em relação à agroecologia, o que é a agroecologia? É a ciência ou a disciplina científica que apresenta uma série de princípios, conceitos e metodologias para estudar, analisar, dirigir, desenhar e avaliar ecossistemas, com o propósito de permitir a implantação e o desenvolvimento de estilos de agricultura com maior nível de sustentabilidade. Então, veja, a agroecologia, ela já traz para si a questão da sustentabilidade. E essa agroecologia, ela proporciona, então, as bases científicas para apoiar o processo de transição para uma agricultura sustentável, nas suas diversas manifestações e denominação. Então, assim, é um conceito enorme, né? A gente faz, Ave Maria, não entendi nada, leu, e não entendi nada de tanta coisa, né? Mas, justamente, a agroecologia é o quê? Essa ciência que ela vem buscar, né, um meio sustentável, né, para a gente cuidar desse planeta, né? Da gente plantar, da gente sobreviver. Então, ela preza muito a agroecologia pela sustentabilidade. E quando a gente vê a questão da sustentabilidade, a gente vê o quê? Na questão da agricultura sustentável. É aquela que respeita o meio ambiente, que é justa do ponto de vista social e que consegue ser economicamente viável. Tá? Então, essa agricultura, para ela ser considerada sustentável, ela deve garantir às futuras gerações a capacidade de suprir as necessidades de produção e qualidade de vida do planeta. Então, entendam, a agricultura sustentável, ela tem alguns, digamos assim, quesitos, pré-requisitos, né? Para você dizer que você tem uma agricultura, você pratica uma agricultura sustentável, né? Primeiro, ela preza pelo aquele alimento que é orgânico, tá? Ela também incentiva o quê? Que as águas das chuvas, elas sejam captadas para ser utilizadas de outra forma, né? Que não desperdice a água da chuva. Lógico, a água da chuva para beber, né? Tratando essa água, e também essa água para estar utilizando nas plantações, tá? E essa agricultura sustentável, esse modo de produção mais orgânico, que reutiliza essa água, ela automaticamente ela vai estar contaminando muito menos o meio ambiente, o solo e a água. Então, veja, se você é um agricultor e você usa preceitos da agroecologia, né, que ela diz o quê? Para você preferir essa agricultura sustentável. E essa agricultura sustentável, ela diz o quê? Que você tem que produzir alimentos orgânicos, então automaticamente traz aquele conceito lá de nutrição, né, daqueles benefícios que aquele alimento que é produzido dentro desse contexto da agroecologia, da agricultura sustentável, vai estar beneficiando o seu organismo nesse processo de manutenção da sua saúde, né? Então, note que está tudo ligadinho. Nutrição com agroecologia, com agricultura sustentável. E aí também entra a questão de quê? Da segurança alimentar e nutricional, que é o quê?
é a realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base, aí vejam só, práticas alimentares promotoras de saúde que respeitam a diversidade cultural. Quando a gente fala aí dentro do conceito de segurança alimentar, diversidade cultural, a gente automaticamente já está falando de quê? Dos alimentos da sociobiodiversidade, tá? Então, então, essa alimentação tem que respeitar essa diversidade cultural e ela tem que ser o quê também? Ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentável, que bate justamente com os alimentos da sociobiodiversidade. Então, entendam que segurança alimentar e nutricional não é só você ter o que comer, né? Ah, fulana jantou o quê? Jantou um pacote de pipoca, jantou um pacote de salgadinho. Ficou com fome? Não. Ela não ficou com fome, ela comeu. Mas ela não está com segurança nutricional. Por quê? Porque será que aquele salgadinho está fazendo bem para ela? Será que aquele salgadinho não está rico em sal, não está rico em gordura? Será que aqueles nutrientes que ela precisava em toda a refeição, ter o carboidrato, a proteína, né, o lipídio, as vitaminas e os minerais, ela conseguiu comer naquele pacote de salgadinho? Tá? Então, a questão de segurança alimentar, ela vai desde a disponibilidade de alimentos, passa pelo acesso ao alimento até a utilização biológica, tá? E em relação à soberania alimentar, o que é que nós sabemos? Que é um princípio crucial para a garantia da segurança alimentar e nutricional e diz respeito ao direito que os povos têm de definirem as suas políticas com autonomia sobre o que produzir, para quem produzir e em que condições produzir. Né? Então, nós estamos tentando resgatar essa soberania alimentar, por quê? Porque nós estamos aculturados com a alimentação industrializada. A alimentação que era típica lá dos Estados Unidos, os fast foods, os industrializados, os ultraprocessados. Então, a gente tem que resgatar essa autonomia da gente dizer, não, eu quero produzir isso desse jeito, nessas condições. Tá? Quando a gente garantir isso, a gente começa a garantir a soberania alimentar. E o direito humano à alimentação adequada é o direito de cada pessoa, né, que é dela ter o acesso físico e econômico, né, ininterruptamente. Isso quer dizer o quê? Que ela tem que ter todo dia aquele alimento, não é o ter hoje e não ter amanhã. Tá? Então, ela tem que ter esse direito todo dia a uma alimentação adequada ou aos meios para obter esses alimentos, sem comprometer os recursos para obter outros direitos fundamentais, como saúde e educação. Então, o que é que esse conceito ele diz para a gente? Que as pessoas têm que ter o dinheiro, têm que ter o acesso, têm que ter as condições para ter a sua comida digna todo dia. E que esse direito não pode ser em detrimento ao outro. Para eu hoje conseguir jantar, amanhã eu vou trabalhar a pé, porque eu não vou ter dinheiro para pagar o meu transporte. Certo? Então, não, a gente o direito à alimentação tem que estar garantido sem estar atingindo outros direitos das pessoas, como saúde, educação, lazer também, certo? Então, gente, a aula da gente passada foi isso, a gente debateu sobre nutrição, sobre segurança alimentar, sobre agroecologia, sobre agricultura sustentável, né? Sobre direito humano à alimentação adequada, justamente para agora a gente dar continuidade falando de quê? Da alimentação e sociobiodiversidade. Então, bora lá. Deixa eu ver a hora aqui que eu falo que sou. O que é alimentos, né? O que significa esses alimentos da sociobiodiversidade, né? O que é isso? As pessoas também, hoje em dia, estão falando muito em alimentos da sociobiodiversidade. Então, os alimentos da sociobiodiversidade referem-se aos produtos alimentícios provenientes da diversidade biológica e cultural de determinada região. Então, gente, como eu falei para o pessoal ontem, o que é que isso aí quer dizer? Eu estou em Petrolina, né? Então, aqui em Petrolina, eu posso ali na açaiteria e comprar um açaí e comer açaí. Né? Vou estar dizendo, eita, eu estou comendo açaí é um produto da sociobiodiversidade. Beleza, o açaí é um produto da sociobiodiversidade da Amazonas, não é daqui.
né? Então, a gente aqui no Nordeste, o açaí não é alimento da nossa sociobiodiversidade. Então, para a gente dizer que a gente está consumindo um alimento da sociobiodiversidade, ele tem que estar sendo cultivado ali naquela região, certo? Aquela tem que ser proveniente dessa diversidade biológica daquela região, tá? Tem alimentos que estão presentes em todas as regiões, como o abacaxi, como a mandioca, e tem alguns alimentos que são típicos de algumas regiões, né? E dentro da mesma região tem alimentos que são típicos de algumas cidades e de outras não. Então, esses alimentos são geralmente produzidos de maneira sustentável, olha aí onde já entra a sustentabilidade, respeitando os diferentes ecossistemas e as técnicas tradicionais das comunidades locais. Então, veja que alimentos da sociobiodiversidade, eles também tratam da questão de ser um alimento agroecológico, de ser um alimento produzido de maneira sustentável. E, lógico, se eles respeitam esse tipo de cultivo, né, então, automaticamente, eles vão estar contribuindo também com a segurança alimentar e nutricional e com a soberania alimentar. Eles incluem uma ampla variedade de vegetais, de frutas, de ervas, de raízes, de sementes, cogumelos e outros recursos naturais que fazem parte da herança cultural e ambiental das populações, tá? Então, grave bem isso. Para ser considerado produto da biodiversidade local, tem que ser herança da cultura local, tá? Além de sua importância nutricional, os alimentos da sociobiodiversidade, eles contribuem para a preservação da biodiversidade, para a segurança alimentar e soberania alimentar das comunidades e para o fortalecimento da identidade cultural. Então, lógico, por que ele vai estar contribuindo para essa enrolei agora, desculpa. Para essa preservação, só queria sair prevenção, ó. Para essa preservação da biodiversidade. Porque se você vai estar colhendo, vai estar plantando, colhendo, então aquela espécie ela vai ser perpetuada, né? Que é diferentemente de muitas plantas, né? Que são as plantas alimentícias não convencionais, que também está ligada com essa questão, são alimentos da sociobiodiversidade, estão ligados com a sociobiodiversidade, nós vamos ver em outro módulo. Por que a gente chama elas plantas alimentícias não convencionais? Justamente porque ela não foi preservado essa produção dessas plantas. Há um tempo atrás, né, vamos dizer aqui, a beldoega, ela era cultivada igual se cultiva alface, igual se cultiva um repolho, tá? O caruru. Então, assim, com o passar do tempo, com essa questão da globalização, elas foram deixando de ser cultivadas. Então, se você deixa de cultivar, né, vai perdendo essa cultura alimentar. Então, a partir do momento que a gente pega esses alimentos da sociobiodiversidade e que a gente continua cultivando, colhendo, disseminando essa planta, então a gente está contribuindo para a manutenção dessa sociobiodiversidade. O manejo e consumo desses alimentos estão diretamente relacionados com a conservação dos ecossistemas e a promoção da agricultura familiar, valorizando a sabedoria e os conhecimentos tradicionais das populações também indígenas e das populações tradicionais também como os quilombolas, tá? Então, assim, quem é que a gente sabe que vai estar promovendo essa preservação da biodiversidade? Justamente, principalmente, o agricultor familiar, tá? Porque a gente não vê indústria aí interessada, né, na preservação desse alimento da sociobiodiversidade, tá? Agora, as indústrias, a gente já está vendo o quê? Que a gente tem que se ligar nisso. Ora pronobis já é considerada também, além de ser uma punk, é um alimento da sociobiodiversidade. Muita gente não conhece, e até pessoas que conhecem não querem, eu digo assim, não querem se dar o trabalho de cultivar uma ora pronobis, né? Eu tenho aqui em casa, você só precisa pegar uma estacazinha de uma planta normal e colocar na terra e esperar que ela vai brotar. Isso quem não tem espaço, né? Quem não tem um quintal, quem não tem uma terra. Então, você pode cultivar num vasozinho. Então, as pessoas têm que entender que tem como ter acesso
né, sem gastar o dinheiro. Aí, o que é que a indústria já está fazendo hoje em dia? Não sei se vocês já viram. Vários suplementos, né, as famosas cápsulazinhas. Não, Lusa, você é contra suplemento? Não. Acho que suplemento tem que ser usado quando você precisa. Mas hoje em dia virou moda. Então, as pessoas não querem... Eu conheço uma pessoa, um amigo meu, que eu disse, estou aqui, tenho a Ora Pronobis no projeto do doutorado que eu cultivei. Aí colhi umas folhas, fui dar a ele. Só foi que ele disse, não, mas esse negócio deve ter gosto ruim. Nem experimentou, coitado da Ora Pronobis. O sabor é bem suavezinho. Não, não quero não, mas eu estou comprando a cápsula. Então, assim, rejeitou a planta, a folhinha colhidinha já que eu dei, porque está comprando a cápsula. A indústria já acordou para isso, né? Porque as pessoas estão tão bitoladas no negócio industrial, na praticidade de pegar um copo com água, botar uma cápsula para dentro e engolir, né? De abrir uma lasanha industrializada, colocar no micro-ondas, né? Com 15, 20 minutos o negócio está pronto, que as pessoas não conseguem acordar para isso. Então, a indústria já acordou nessa questão de estar produzindo, de produzindo, né? Que produz você que estivesse plantando, ele não está plantando. Ele está comercializando certos alimentos da sua biodiversidade, mas em forma de cápsula. Tá? Então, essa questão de manter, de preservar o alimento mesmo, quem vai ter essa missão mesmo, né, de levar isso em frente, são vocês da agricultura familiar. Então, hoje em dia, a gente já tem um monte de coisa industrializada, um monte de erva, um monte de semente de abóbora mesmo, já tem um pozinho da semente de abóbora, mas o pessoal pega a abóbora em casa e joga a semente fora. Mas aí vai para as lojas de suplemento, pagar caríssimo pela semente de abóbora em pó. Né? Então, são coisas que tem hora que a gente não tem como entender, né? Mas vamos tentar conscientizar esse povo aí. Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de alimentos da sociobiodiversidade do Nordeste, frutas típicas. O Nordeste do Brasil, ele abriga uma variedade exuberante de frutas típicas, né? Eu sou, assim, uma pessoa nutricionista, acho que é apaixonada por fruta, não posso ver, eu acho que se eu visse todo dia eu quero comprar fruta, porque eu adoro fruta, adoro uma feira, adoro comprar na feira fruta, se deixar eu passo a manhã todinha dentro de uma feira. Então, a gente tem, aqui no Nordeste, a gente tem muita fruta, muitas das quais não são encontradas em todas as regiões do país, né? Então, alguns têm em algumas regiões e outras não. Dentre elas, destacamos o quê? Acerola, caju, pitomba, umbu, pitomba aqui em Petrolina, a gente acha também, já na Paraíba tem muita pitomba, umbu, a gente estava no tempo do umbu, né, na safra do umbu, o umbu está saindo já da safra, cajá, jaca, então, e muitas outras, né? Não quer dizer o quê? Que aquela fruta de outra região a gente não tem na nossa, tem, né? Porque na questão do produtor de outro estado vender para o nosso produtor daqui. Mas, como eu falei para vocês, não torna isso um alimento da nossa sociobiodiversidade. Muitas frutas não apenas contribuem para a alimentação local, mas também possuem propriedades nutricionais únicas e são essenciais para a preservação da biodiversidade, né? Como eu acabei de falar para vocês. A mandioca, né? Então, a gente também vai ter um módulo que a gente vai falar da questão da importância nutricional e da utilização da mandioca, do maracujá e do umbu. Então, a mandioca, o cultivo da mandioca é uma prática milenar no Nordeste. Então, a gente sabe que há muitos anos atrás, não só no Nordeste, a mandioca é da sociobiodiversidade de todas as regiões. Então, a gente viu que naquela primeira aula também, que desde a época, né, que Cabral chegou no Brasil, que já os índios aqui já cultivavam mandioca, né, aquela agriculturazinha de subsistência. Então, a mandioca, a batata doce, o feijão, né, então é milenar essa prática do cultivo da mandioca, aqui no Nordeste, no Brasil todo. E a raiz desempenha um papel fundamental na dieta da região. Além de ser utilizada na produção de farinha, a mandioca é base de diversos pratos típicos, como tapioca, né, a macaxeira cozida, sendo uma fonte vital de carboidrato na alimentação local. A gente aqui também come muito, que a gente chama vaca atolada, né, que é a carne de boi cozida com a macaxeira, depois esmaga a macaxeira e fica aquele caldinho grosso, né, misturado com a carne.
Pelo menos aqui a gente faz assim, mas a gente sabe também que algumas regiões vão fazendo diferente, né? Igual a muqueca capixaba faz de um jeito, a muqueca baiana é de outro jeito, né? Então, dentro do próprio país, a gente tem aquele alimento que é feito de formas diferentes, por quê? Justamente o quê? Preservando essa cultura local, né? Então, dificilmente uma pessoa aqui da Bahia vai chegar lá e vai encontrar uma moqueca feita como o baiano faz, né? E vice-versa. Então, isso aí é justamente a questão de respeito da cultura alimentar. Aí eu coloquei aqui também a questão das frutas nativas da Amazônia, porque eu acho a Amazônia, ela é um berço, né? Ela é um lar de variedade impressionante de frutas nativas. Como eu falei para vocês, né? O cupuaçu, o açaí, que a gente come aqui, muitos, a questão, principalmente do açaí, né? Quem comeu açaí verdadeiro lá da Amazonas diz que a gente não consegue comer açaí em nenhum outro lugar, né? Porque o de lá não é adoçado, é forte, é um gosto muito forte. O pessoal, a cultura lá que eles comem açaí, o nosso açaí, quando chega aqui, é adoçado, né? E a gente come mais como sobremesa. Lá eles já comem com farinha, já come com peixe, já come com arroz, né? Então, tudo é questão de preservação cultural. Então, o açaí, apesar de sair de lá, vir para cá, não é o nosso alimento, não é alimento da nossa sociobiodiversidade, e para completar ainda, a gente não obedece nem à cultura, né, da região local onde esse alimento ele é cultivado e é usado, tá? Então, outra coisa também, gente, em relação ao plantio agroflorestal diversificado também. Então, esses alimentos da sociobiodiversidade, eles também proporcionam isso, tá? E o que é isso? É uma prática que combina cultivos agrícolas, né, e árvores, promovendo a biodiversidade e a produção de alimentos saudáveis. Além de contribuir para a conservação do solo e dos recursos hídricos, essa prática valoriza a variedade de alimentos regionais, como mandioca, pupunha, banana da terra, etc. Então, o que é que acontece? Essa questão do plantio agroecológico, agroflorestal. Aqui na Univasse, em Juazeiro, tem um projeto que é chamado Projeto Sisteminha, e tem também uma agrofloresta lá, nesse espaço plural. Então, assim, foi plantado, né? Teve um dia que teve mutirão, várias pessoas foram plantar uma árvore, inclusive eu plantei, né? E tá lá. E aí, essa diversidade. Então, tem árvores, tem plantas menores, tem frutas, tem verduras, né? Tudo ali naquele espaço, né? Então, o pessoal está fazendo de modelo uma agrofloresta também lá, tá? Para servir de modelo para os estagiários dos cursos daqui da Univasse. Outra coisa também, gente, que faz parte, né, da sociobiodiversidade muito forte é a questão também do pescado artesanal, né, de água doce. Então, nas comunidades ribeirinhas, aqui em Juazeiro também tem, aqui a gente tem a comunidade ribeirinha, né, que mora na beira do Rio São Francisco. Então, o pescado artesanal, de água doce, né, é um exemplo crucial desse alimento da sociobiodiversidade. Que também, independente de ser peixe, de ser fruta, de ser verdura, são alimentos que vão trazer consigo toda essa questão, né, nutricional, que são ricos em nutrientes, tá? Muitas vezes, bem mais nutrientes do que aquele alimento que a gente joga... Desculpa, ao contrário, a gente pega muitos alimentos, joga fora, né, e esses alimentos também são ricos em nutrientes, que é o que a gente bate hoje em dia, a questão do desperdício. Eu fui falar de uma coisa, desculpa, já entrei em outra. Mas esses alimentos aí da sociobiodiversidade, é isso que eu quero dizer para vocês. É o quê? Que eles são alimentos ricos em nutrientes, justamente por quê? Porque eles passam a ser cultivados principalmente dentro desse modelo da sustentabilidade. Eu mandei para vocês na aula passada, e mandei no grupo, né, também um PDF. Eu vou mandar novamente, tá, o material da primeira aula, porque como tem gente que não assistiu a primeira aula, talvez não tivesse no grupo ainda, não tivesse escrito, e aí não pegou o material complementar da primeira aula. E aí eu vou mandar também no grupo esses materiais. Mas eu mandei o guia
né, para a população brasileira, que esse guiazinho aqui da capa azul, tá? Isso aqui é para adulto, e a gente tem também o guia alimentar para a população brasileira, para crianças menores de 2 anos. Eu vou colocar os pequenininhos também lá para vocês, para quem tiver interesse, tá? Então, uma coisa, não se preocupe com esse, tem algum material complementar que é grande, é extenso, principalmente o que eu vou mandar para vocês hoje também, mas que são coisas assim, para quem tiver interesse. Lógico, quando a gente fala em material complementar, é para estar complementando o que a gente está abordando na aula, tá? Mas não se preocupe, Xenus, eu vou ter que ler esse guia todinho? Não. Xenus, eu li o guia todinho. Beleza, parabéns. Tá? O intuito é que você leia, tá? Mas se não conseguir ler também, ok, né? Mas é uma informação muito válida para vocês, então a gente incentiva sempre que leiam o material complementar, nem que seja um pouquinho, né? Dê uma olhadinha, veja o que é que interessa mais, que leia alguma coisa, tá? Então, o guia também, ele diz o quê? Ele fala o quê? Que tem a ver com essa sociobiodiversidade. Esses alimentos da sociobiodiversidade, eles desempenham um papel fundamental na promoção da segurança alimentar e soberania alimentar das comunidades. Então, a gente vê que vários guias, que vários documentos, eles estão sempre batendo nessa mesma tecla, de falar que os alimentos da sociobiodiversidade promovem essa questão da segurança alimentar e da soberania alimentar também. Outra coisa, gente, ao diversificar a produção e o consumo de alimentos, as comunidades podem reduzir a dependência de monocultura, né, e ampliar suas opções nutricionais. Tá? Então, assim, a gente vê o quê? Que os grandes produtores, que as indústrias, elas investem em quê? Em monocultura. Tá? Mas quem é o pequeno produtor, quem é o agricultor familiar, ele pode estar, né, ampliando esse leque de alimentos, né, plantados, cultivados, porque quanto mais variedade de alimentos cultivados, maior são as nossas opções nutricionais, tá? Porque tem aqueles alimentos, exemplo, os folhosos verdes, eles são ricos em quê? Principalmente em ferro, né? Aqueles alimentos, fruta e verdura, amarelo, alaranjado, né? Então, aí vai a abóbora, vai a manga, vai mamão, são ricos principalmente em quê? Em vitamina A, né? Então, os alimentos cítricos são muito ricos em quê? Em vitamina C. Então, quanto mais diversificado for essa sua plantação, esse seu cultivo de alimentos, quanto mais espécies tiver diferentes, maiores vão ser as suas opções nutricionais também. Por isso que a gente diz que não adianta também todo dia você estar comendo. Comeu verdura hoje, comeu o quê? Alface e tomate, outro dia alface e tomate. Então, você está comendo aquele mesmo alimento que tem só aquele mesmo tipo de nutriente, aquelas mesmas vitaminas e sais minerais. Lógico que se você faz, Xenusa, mas eu só tenho condição de comer, beleza. Então, se você só tem condição de comer todo dia o seu alface, o seu tomate, coma. Né? Melhor do que não comer nada. Mas se você tem como estar aumentando, né, ampliando esse seu leque de alimentos produzidos, por que não? Tá? Gente, eu acho lindo essas duas imagens aí. Aí eu resolvi colocar aí essas duas hortas aí. Outra coisa, gente, a variedade de alimentos provenientes da sociobiodiversidade contribui para a adaptação às mudanças climáticas, pois espécies diferentes têm resiliências variadas a diferentes condições ambientais, né, garantindo a disponibilidade de alimentos, mesmo em situações adversas. Então, eu acho linda essa foto aqui, onde tem essa variedade toda, essa primeira que é a variedade toda de alimentos cultivados, né, e nesse formato redondinho. Aqui embaixo, no modelo da agrofloresta, né, que eu falei para vocês, onde tem a questão das plantas, e aqui embaixo está sendo produzidos, cultivado, questão de folhosos, né? Então, se você tem um folhoso que ele prefere sombra a sol, então, se você já tem aqui esses bananeiros fazendo a sombra, então já aproveitou aqui embaixo e já começou a cultivar outro alimento, né? Tudo alimento da sociobiodiversidade. Então, quando está no clima mais quente, onde aquelas plantas não conseguem suportar tanto aquele clima, vai ter aquelas que conseguem suportar,
né? Quando começa a chover muito, sempre tem aquelas que não suportam muita chuva, mas tem aquelas já que suportam. Então, quando a gente fala dessa questão de variar, de plantar vários tipos também, é nessa questão também, levando em consideração essas mudanças climáticas também que a gente está passando, né? Uma hora está chovendo demais, outra hora está quente demais. Então, quanto mais a gente diversificar o cultivo desses alimentos da sua biodiversidade, melhor ainda. Outra coisa, esses alimentos também representam as práticas e conhecimentos tradicionais das comunidades, promovendo a preservação da cultura local e estabelecendo um vínculo essencial entre as comunidades e o ambiente ao seu redor. Tá? Então, o alimento, veja que maravilha, né? Quanta coisa benéfica esses alimentos da sociobiodiversidade ele nos proporcionam. Né? Ele também leva em consideração também essa questão do vínculo entre as pessoas. Né? Então, a gente vê aqui na imagem as pessoas aqui reunidas, quebrando castanha, aqui embaixo reunida, descascando a mandioca. Né? Então, assim, isso promove a interação entre as pessoas, entre as comunidades. Né? Aqui embaixo também as pessoas unidas pescando. Tá? Então, isso também, tudo isso colabora. Né? E o que é que isso tem a ver, Jesus? Mas porque você se reunir também tem a ver com segurança alimentar e soberania alimentar, né? Porque para você ter a segurança alimentar e a soberania, você também tem que ter acesso ao alimento, né? Para você ter acesso ao alimento, você tem que ter o dinheiro. E muitas vezes, às vezes, você produzindo sozinho, você pode não conseguir chegar até aquela produção, até aquele rendimento mensal, né? Aquele dinheiro mensal, da mesma forma se você estivesse em grupo. Lógico que a gente, por isso que tem aquele ditado, né, que a união faz a força. Então, quando a gente vê que as pessoas estão organizadas na comunidade, em associação, em cooperativa, seja no que for, a gente vê que elas conseguem ter esse desenvolvimento maior, conseguem escoar mais, conseguem ter um maior lucro, né? Se você tem maior lucro, não necessariamente você vai ter uma melhor segurança alimentar, mas pelo menos já está garantido, né, a questão do dinheiro para você tentar ter acesso a esse alimento. Aqui eu trouxe para vocês uns cardzinhos que eu tirei o print da Sustentária, que é uma organização que ela estuda a questão muito forte também de segurança alimentar, soberania alimentar, essa questão da sociobiodiversidade. E aí ela trouxe esses cardzinhos, montou mostrando alguns alimentos típicos das regiões. Tá? Então, como eu falei para vocês, abacaxi, ó, você vê que ele está aqui, está no Brasil todo, a mandioca está no Brasil todo. Aí, quando você vem aqui para o açaí, a gente só encontra açaí aqui no norte, né? Por mais que a gente encontre outros estados, mas não é da sociobiodiversidade. Outra coisa que é considerada uma punk, né? A beldroega, né? Que a gente vai falar dela também no curso. A gente vê a beldroega também nos 5 estados também. Beldroega, aqui e aqui, tá? Então, é isso. A gente tem umbu. Umbu, a gente vê aqui a presença de umbu como alimento da sociobiodiversidade no Nordeste, e a gente não vê mais em canto nenhum. Então, o umbu é um alimento tipo da Nordeste, certo? Então, gente, quais são os benefícios nutricionais, né, desses alimentos da sociobiodiversidade? Esses alimentos, eles são ricos em uma variedade de nutrientes essenciais para a saúde humana, incluindo principalmente o quê? Vitaminas, minerais e antioxidantes. Tá? Não esquecendo da parte de proteína, que é onde a gente encontra no consumo da parte das carnes. Carnes, ovo e leite, tá? E também os derivados. Esta diversidade nutricional contribui para uma dieta equilibrada e para a prevenção de deficiências nutricionais. Então, se você vê nessa imagem quanto alimento, né, que a gente pode estar utilizando e que muitas vezes a gente não dá valor, né? E ainda tem aquelas pessoas, aqueles pequenos produtores, que ainda tem aquela mentalidade, que ainda está com aquela visão embutida de que chique é ir para o supermercado, encher um carrinho, sair de lá com um monte de bandeja de frango congelado, de ovo de granja, né? Deixa de consumir a sua galinha caipira, deixa de estar consumindo seu ovo caipira, né? Para estar indo
comprar no supermercado, tá? Mas isso aí a gente sabe que isso aí, por que antigamente tinha muito menos doença do que hoje? Né? Porque antigamente o pessoal não tinha essa variedade de alimentos industrializados, né, processados e ainda mais agora ultraprocessados, né? Alimentos horríveis, horríveis, como aquele miojo. Eu não sei como é que as pessoas comem aquilo, né? Aquele miojo é o quê? Para quem não sabe, aquele miojo ele é um macarrão que ele foi frito no óleo, é um macarrão frito, cheio de gordura. Por isso, quando você bota na água, ele, em 3 minutos ele está pronto. Ele já foi frito. Então, assim, é um alimento ultraprocessado. Aí você pode perguntar, Xenosa, como é que eu sei se esse alimento, ele é, quando é que ele é uma opção boa, uma opção muito ruim? Aí eu sempre digo o quê? Leia um rótulo. A gente tem que aprender a ler o rótulo. Exemplo. Tem extrato de tomate, lógico, a gente sabe que o melhor é a gente fazer o tomate caseiro. Mas se a gente for ser também uma hora realista, nem sempre a gente tem a tomate disponível, né? E nem sempre a gente tem tempo para estar fazendo o molho. Então, mas eu compro o meu molho para deixar lá quando eu for usar. Beleza. Se você pegar um extrato de tomate ou um molho de tomate, tem extrato de tomate que tem lá o quê? Água, sal, amido de milho, tomate, polpa de tomate. Já tem outras marcas que, se você pegar, aí vai estar lá uma lista do tamanho do mundo de ingredientes. Sal, azeite, bababá, sulfato disso, monossódio, nananana. Então, esse é o ultraprocessado. Vocês estão entendendo a diferença? Então, a gente tem que aprender a ler o rótulo. Vai comprar extrato de tomate, pega o que tiver menos ingredientes. Tá? Então, quanto menos ingredientes, porque o que é que o alimento precisaria, né, para ele conservar o sal, o açúcar, tá? Então, a partir do momento que vem um monte de nutrientes, um monte de ingredientes, não é nutrientes, são ingredientes naquela formulação daquele produto, ainda mais com aqueles nomes feios, né, que a gente nem conhece, então corra, porque aquele alimento ali é um alimento ultraprocessado. Então, gente, apesar da gente saber que o Brasil ela tem essa diversidade enorme de nutrientes, né? O que é que as pesquisas elas estão nos mostrando? Essa pesquisa aí foi realizada o ano passado, no mês de junho, envolvendo a USP, né, que é a Faculdade de Saúde Pública de São Paulo também, a Universidade Federal do Pará, do Rio Grande do Norte, a Federal de Campina Grande, a Federal da Paraíba, a Federal de Pernambuco, né? Então, pesquisadores de todas essas faculdades, eles se reuniram para analisar o quê? A biodiversidade na dieta do brasileiro. E eles chegaram à conclusão de quê? De que falta biodiversidade na dieta de 99% dos brasileiros. Tá? Quem assistiu a primeira aula, não sei se lembra que eu falei, né, que o Brasil ele detém a maior biodiversidade, grande parte da biodiversidade alimentar, tá, do mundo. Então, assim, por que a gente tem essa biodiversidade tão grande e a gente ainda tem gente passando fome, a gente ainda tem gente em insegurança alimentar, né? Por que a gente come tanto alimentos industrializados, tantos alimentos ultraprocessados, e a gente não dá valor ao que é realmente saudável, que é esses alimentos da sociobiodiversidade? Tá? Então, muita gente, isso tudo passa pela questão do desconhecimento, né, das pessoas não entenderem, das pessoas não saberem o que é que come, de fato, dentro dessa sociobiodiversidade, né? A questão das pessoas hoje em dia também querer muita facilidade, tá? Eu não digo, eu sou uma nutricionista também sonorosa, eu não digo que nunca você não compra um alimento industrializado, que nunca você não compra uma lasanha industrializada, mas tudo tem que ser dentro do controle. Né? Uma coisa é a gente sair da rotina da gente e comer um alimento processado, é a gente sair da rotina e comer um fast food. Só que a gente está ao contrário. A alimentação baseada nesses alimentos que fazem mal à saúde, aí uma vez ou outra resolve comer uma fruta de sobremesa. Uma vez ou outra resolve tomar um suco. Né? Mas todo dia está lá tomando refrigerante. Né? Todo dia está lá comendo doce de sobremesa. Tá? Então a gente tem que pensar melhor nessa questão da preservação e da nossa saúde, né? Em detrimento ao surgimento de um monte de doenças aí, tudo relacionado com essa alimentação errada.
Outra coisa, gente, que esses alimentos da sociobiodiversidade trazem consigo é a questão do potencial medicinal, tá? Muitos alimentos provenientes da sociobiodiversidade possuem propriedades medicinais reconhecidas. Elas podem ser utilizadas, né, na medicina tradicional e têm sido objeto de estudo científico para o desenvolvimento de medicamentos e tratamentos alternativos. Então, eu trouxe para vocês aí o exemplo do maracujá, que a gente vai falar, né, em outro módulo, acho que no último módulo. O que é que a gente sabe em relação ao maracujá? Que maracujá tem vários benefícios, né? Combate o estresse, a ansiedade, acalma, né? Ajuda a dormir, ajuda a controlar os níveis de colesterol, de glicose, de pressão sanguínea, auxilia na digestão e no funcionamento do intestino, previne o envelhecimento e melhora a saúde dos ossos. Só, gente, que a gente tem que aprender a saber usar esses alimentos. Às vezes também a gente usa e a gente não se beneficia desse poder medicinal, né? Que a maioria, se não todos, a maioria dos alimentos da sociobiodiversidade, eles trazem consigo essa questão medicinal. Só que a gente tem que aprender a extrair essa propriedade medicinal desses alimentos. Exemplo, então assim, Xenusa, o maracujá, ele ajuda isso tudinho? Ajuda. Eu vou tomar todo dia suco de maracujá, né? Você tomando suco de maracujá todo dia, você não está conseguindo extrair esse valor medicinal. Você tomando chá de maracujá todo dia, você vai estar o quê? Extraindo mais a propriedade alimentícia do maracujá. Por quê? Não sei se vocês sabem. A parte do maracujá que combate mais o estresse, a ansiedade, o que acalma realmente mais do que o suco, né? Tem pessoas que tomam suco. Falam, eu posso tomar 1 litro de suco de maracujá, não adianta de nada. Eu não acalmo, eu não durmo, não me dá sono. Já tem outras pessoas que são mais sensíveis que conseguem, né? Que dá. Mas por quê? Porque essa propriedade medicinal, controlar estresse, ansiedade, está presente na folha do maracujá. É você fazer o chá da folha do maracujá. Não é o suco do maracujá. Entende? Então, a gente também tem muito isso nesse produto da sociobiodiversidade, nesses alimentos da sociobiodiversidade. Eles trazem consigo muitas propriedades medicinais e que a gente não consegue, a gente não tem esse entendimento de como usar. Tomar o suco do maracujá vai ajudar a baixar colesterol, glicose, pressão sanguínea? Talvez a pressão sanguínea ajude, porque quem é mais sensível, né, consegue dar um pouquinho, acalmar um pouquinho. Se você acalma um pouquinho, né, pode ser que a pressão reduza um pouquinho. Mas qual é a parte do maracujá que tem mais essa função? É a casca do maracujá. É por isso que a gente faz o quê? O pozinho da casca do maracujá. Essa é a parte da fibra que vai ajudar. Então, fibra, ela ajuda a baixar colesterol, a baixar a glicose, tá? Que também a indústria também já acordou para isso e tem, né? Várias essas casas de suplementos naturais que já vendem saquinho com pó da casca do maracujá, da berinjela, de outros alimentos também, com esse propósito de baixar esses colesterol. Auxiliar na digestão e funcionamento do intestino também, a parte do pó também da casca do maracujá, que é a questão da fibra. Então, esses produtos da sociobiodiversidade, além dessa questão do potencial nutritivo, eles vêm também atrelados à questão do potencial nutricional, ou no potencial medicinal. São alimentos que têm alto teor de fibra, né, principalmente quando se trata de frutas, de legumes, de verduras, tá? Esses alimentos frequentemente apresentam um alto teor de fibra, o que contribui para a saúde digestiva, regulação do sangue, do açúcar no sangue e redução do risco de doenças cardíacas. Então, o consumo regular desses alimentos ricos em fibras é crucial para a manutenção de uma boa saúde. Lembrando que qualquer alimento não vai ter poder de curar ninguém sozinho e nem de fazer milagre. Não existe alimento milagroso. Tá? Então, assim, não é porque eu vou comer, eu vou tomar um chá da folha do maracujá que eu vou viver sempre calma.
eu vou agora comer todo dia o pó da casca do maracujá, porque eu não vou mais ser diabético. Não, né? Não é. Ele vai ajudar, tudo ajuda nesse processo de manutenção da saúde, quando a gente também adequa tudo. Não adianta você querer viver estressado, ter uma alimentação rica em sal, aí eu vou tomar um suco de maracujá, eu vou tomar um chá da folha do maracujá para eu acalmar. Não vai ajudar em nada, tá? Então, assim, a gente tem que entender que os alimentos, eles têm essa função medicinal e que a gente, quando a gente atrela a outras situações da vida da gente no cotidiano também. A gente tem que alinhar a questão também de alimentação, adequar a alimentação, uma atividade física, né? Outras coisas também que quando se alinha tudinho, então fica realmente, a gente pode dizer que está muito mais propenso para você manter a saúde do que você adoecer, tá? Mas não existe também alimento milagroso. Outra coisa, são fontes, né, o benefício também, fontes de proteínas variada, tá? A biodiversidade, ela oferece uma diversidade também enorme de proteínas, que que inclui as leguminosas, sementes e grãos, tá? Que são essenciais para a construção e reparação do tecido do corpo. Então, quem é adulto não precisa estar comendo esse monte de carne, como o pessoal quer comer, né? Por quê? Porque essas proteínas têm função construtora, é construir o corpo. Então, um bebê que está em desenvolvimento precisa de uma quantidade muito maior de proteína do que a gente. A gente precisa mais de proteína para quê? Para a reparação do tecido do corpo. Então, para a manutenção da pele, para a manutenção do cabelo, quando a gente se corta, né, que vai formando aquele calozinho, que vai sarando, aquilo ali é a proteína que está fazendo aquele tecidozinho do corpo. Então, adulto é mais para reparação. A gente não precisa comer esse monte de carne, de proteína, como a gente insiste em comer, né? A diversidade de fontes de proteína contribui também para uma dieta sustentável e nutritiva, tá? Então, aí vai todo tipo de carne, oriundo da biodiversidade também. E eu vou mandar um material para vocês que tem também uma experiência de uma comunidade que já está até vendendo, ele já tem até o selo de inspeção municipal da carne do jacaré. Também estou levando em consideração toda essa questão da sociobiodiversidade. Então, gente, o que é que nós temos que fazer, né, para tentar essa preservação da sociobiodiversidade desses alimentos, né? Primeiro, o resgate. Então, o que é que nós temos que fazer se a gente quer realmente incentivar, né, a produção e o consumo desses alimentos na sociobiodiversidade? Então, a gente tem que tratar primeiro a questão do resgate dessas culturas locais, né? Um dos passos essenciais na preservação da sociobiodiversidade, através dos alimentos, é justamente esse resgate dessa cultura local, né? Então, quem é agricultor, resgatar essa questão das técnicas de plantio, de colheita, né? Quem é dona de casa, quem gosta de cozinhar, a mãe, a filha, a avó, está resgatando essa questão do preparo de receitas, né? Que a gente sabe que isso também foi sendo perdido com o passar dos anos. Antigamente, quando era final de semana, todo mundo se reunia, né? Pelo menos a maioria das pessoas, na casa de uma avó, na casa de um tio, ia todo mundo fazer a comida, sentava, conversava, a gente tinha essa cultura, a gente ensinava aos filhos, as crianças menores aprendiam a estar fazendo receitas, estar fazendo preparações, que incentivava aquela loucura, aquela cultura local, e hoje em dia isso aí está perdendo, né? Então, a primeira coisa, a gente tem que tentar fazer esse resgate, né, dessa cultura local. Outra coisa também é promover essa agricultura sustentável, porque se a gente não promove a agricultura sustentável, a gente não está promovendo também a produção de alimentos da sociobiodiversidade, né, que está atrelada a ser produzido dessa forma sustentável. Tá? Então, cabe isso a quem? Primeiramente, o agricultor ter essa consciência, porque não adianta. Nós temos o quê? Que vestir a camisa. Não adianta Xenusa, tá dizendo, a gente tem que parar com o desperdício de alimentos, a gente tem que voltar a consumir as plantas alimentos não convencionais, se eu não faço isso no meu dia a dia, que eu realmente faço. Então, da mesma forma, quem é agricultor, né, a gente tem que vestir a camisa e dizer, não, é isso aqui que eu quero, é por aqui que a gente vai, então pronto. Está defendendo a agricultura sustentável, a gente tem realmente que vestir a camisa, né, e ir mesmo batalhar e defender
esse resgate dessa cultura local, dessa agricultura sustentável e essa valorização e conservação de espécies nativas, tá? Não estou dizendo aqui, porque tem uma planta que é de tal região, eu quero dizer, então, que eu não vou poder trazer para plantar? Aqui pode, né? Ninguém está dizendo que não pode, mas a gente tem, principalmente, que valorizar e conservar essas nossas espécies nativas, né? Principalmente as sementes crioulas também. Um monte de alimento aí já estão tudo perdido. Se a gente procura semente original, já não acha, né? É tudo híbrido, já é tudo misturado, né? Então, a gente tem que trazer, ainda dá tempo, né, reverter essa situação, mas depende da gente, né? Tá? Para que esses alimentos da sociobiodiversidade realmente eles cheguem a ter essa valorização como deve ter, a gente tem que passar por essa questão todinha do resgate da cultura, da promoção da agricultura sustentável e da valorização dessas nossas espécies nativas. E aqui eu trago para vocês alguns desafios, né, que eu sei que existem. Lógico que nem todo mundo, nem todo produtor, nem toda associação, nem toda comunidade passa pelos mesmos desafios, mas que são desafios que a gente sabe que dificultam, né, a produção e a comercialização desses alimentos da sociobiodiversidade. Primeiro, há restrições que existem de mercado, tá? Um dos principais desafios na produção e comercialização dos alimentos da sociobiodiversidade é a limitação aceitada e a valorização comercial. Aqui em Petrolina mesmo, tempo desse, a gente ia no supermercado, a gente não encontrava a questão dos alimentos orgânicos. Hoje a gente já vai em vários supermercados e já tem lá a prateleira com os alimentos orgânicos, pequenininha, tímida, né? Mas já tem a parte também de alimentos que eles estão colocando, a parte das verduras, da hidroponia, tá? Então, e por que não ter um espaçozinho também destinado agora a alimentos da sociobiodiversidade, né? Então, a gente sabe que o mercado, a gente tem essa restrição, porque às vezes o mercado ainda, consumidor, ele ainda não entende, ele não procura. A gente vê que o alimento orgânico ele já conseguiu ganhar esse certo espaço, por quê? Porque houve procura. As pessoas começaram já a se conscientizar, algumas chegam já à procura, então o mercado já começou a abrir o espaço, tímido, pequeno, mas é assim que a gente vai começando. Muitas vezes, esses alimentos não se encaixam nas demandas padronizadas do mercado, né, o que dificulta sua colocação e distribuição em larga escala. Né? Então, por ser alimentos que eles não estão utilizando aí os agrotóxicos, por ser aquele alimento que ele não está produzindo em grande escala, muitas vezes são aqueles alimentos ditos feios, né? Que o pessoal acha que não se enquadra naquele padrão do mercado. E eu costumo dizer que quanto menorzinho, né, quanto mais feinho, mais saudável ele é. Então, se eu for comprar hoje chegar no supermercado, tem aquelas cenouras lindas, maravilhosas, do tamanho do mundo, né? E tiver aquele orgânico, aquela cenourinha pequenininha, tronchinha. Gente, é na tronchinha pequenininha que a gente deve ir, né? Que é justamente aquela que está ali, que não vai ter agrotóxico, que vai estar ali aqueles nutrientes. Não adianta você querer comer um alimento grande, bem desenvolvido, bonito, que está ali cheio de agrotóxico. Para quê? Né? Porque aquele agrotóxico que está ali, ele vai impedir que você consuma aqueles que você consiga absorver, que seu corpo consiga absorver e utilizar aqueles nutrientes. E ainda sai fazendo mal danado. Então, porque as pessoas a gente tem que mudar essa visão dessas pessoas, né? Essa visão desse alimento padronizado, desse alimento bonitinho, tudo perfeitinho. Além disso, a falta de conhecimento e apreciação por parte do público em geral prejudica a divulgação e comercialização desses produtos, né? Então, muitos deles também são desconhecidos, e geralmente o que é desconhecido, a população não procura, ou então a população está lá, e as pessoas olham, não, mas eu não vou comprar, não sei o que é isso, eu não sei que gosto tem isso, e termina não comprando. Então, o primeiro desafio que a gente tem que quebrar são essas restrições que existem no mercado. Outra coisa que a gente também sabe que interfere é a questão da logística e da infraestrutura, né, que muitos pequenos produtores, não têm essa logística, né, para estar acompanhando esse alimento, desde o plantio, o cultivo, a colheita, né, esse modo de produção,
né? E muitas vezes, quando chega, mesmo que tenha, muitas vezes barra nessa questão da aceitação do mercado. Então, essa infraestrutura inadequada e as dificuldades logísticas representam outro obstáculo significativo para a produção e comercialização desses alimentos da sociobiodiversidade. Tá? Depois eu vou querer saber de vocês, o que é que vocês estão utilizando aí da sociobiodiversidade, se alguém produz algum alimento, se alguém cultiva algum alimento, se distribui ou não distribui, se vocês estão tendo alguma dessas dificuldades ou outras. Outra coisa também que interfere, principalmente em quem mora no interior, né? A falta de estradas adequadas, armazenamento e refrigeração precária, às vezes, né? Juntamente com a distância dos mercados consumidores. Então, às vezes, a pessoa está lá no interior, que é longe da cidade, longe do mercado consumidor, então tem toda essa dificuldade com a questão das estradas, né? Alguns interiores podem não ter energia ainda, então essa refrigeração já é precária ou não existe, né? Então, tudo isso muitas vezes torna difícil entregar esses alimentos de forma eficiente e rentável. A gente vê muito depoimento de agricultor familiar que faz, eu tenho um trabalho danado, quando eu termino, que eu vendo, o que eu tiro, mal dá para pagar o que eu gastei durante todo esse processo. Outra coisa, gente, fundamental, que a gente hoje em dia tem que acordar, né, a gente tem que utilizar, não tem como correr, né? A gente tem que atrelar esse conhecimento tradicional à tecnologia. O que é que a gente sabe? Que o uso de métodos de produção tradicional e a falta de acesso à tecnologia moderna são desafios adicionais. Então, veja, eu estou aqui em Petrolina falando com vocês que estão aí, longe, não estamos perto. E se não fosse a tecnologia, a gente estava tendo esse curso agora? Né? A gente não estava. Então, assim, a tecnologia veio e a gente tem que entrar, como dizem os jovens, entrar nessa onda, né? Lógico que entrar na onda que eu digo é tirar proveito, né, desse mercado consumidor que ele quer o quê? As pessoas querem facilidade, tá? Então, enquanto o conhecimento tradicional é valioso, a falta de adoção de práticas modernas pode limitar a produção e a qualidade dos alimentos da sociobiodiversidade, afetando sua competitividade no mercado. Então, eu coloquei aqui para vocês nessa primeira foto, né, mostrando uma pessoa com celular com um monte de aplicativo. Então, dentro do celular tem um mundo. Você, principalmente, se tratando de alimentação, a gente pode muito, se quiser, nem sair mais de casa para comprar. Isso é certo? Não. Como eu digo, eu adoro comprar minhas frutas na feira, né? Então, na época da pandemia, que eu comecei a usar aplicativo, que eu comecei a pedir pelo aplicativo, quando chegava, as frutas chegavam feias, as frutas chegavam estragadas, a fruta não chegava do jeito que eu gostava, né? Então, eu adoro, mas tem gente que hoje em dia não sai de casa mais nem para fazer feira, né? Então, pegou esse costume durante a pandemia e continuou. Então, a gente tem um monte de aplicativo de supermercado que faz a entrega, tá? E essa segunda foto aqui é uma foto de pessoas que estão aqui, né? Beneficiário esses alimentos aqui, o morango, kiwi, e acredito que aqui ou é mango ou é abacaxi, tá? Para entrega, isso aí é um delivery, que a gente chama, né? Então, as pessoas ou ligam, não sei o caso aí desse pessoal aí como é, alguns derivados você fala no WhatsApp, outros já é no aplicativo, mas foi uma forma que essa pessoa aí achou de estar entregando as suas frutas. Então, ela não passou por esse desafio de ter que ter esse transporte para entregar essas frutas, para levar para o mercado, um monte estragar, né? Muitas vezes ela está trabalhando ali para ela. Então, são formas que vocês, como produtores desses alimentos da sociobiodiversidade, é uma forma que vocês encontram também de estar escoando o produto de vocês. Na época da pandemia aqui em Petrolina surgiu muito também as associações que tem os alimentos orgânicos, que continuaram até hoje, está aumentando, né? Estão ficando mais fortes. Que eles colocam, no caso, se eu não me engano, ou é na quarta ou é na quinta, que eles colocam no grupo do WhatsApp, eu estou no grupo, tudo. Então, a gente tem isso para entregar. A partir de R$40 a entrega é grátis, é assim que se faz. Aí a gente pede e eles, na sexta-feira de manhã, saem entregando, todo mundo. Então, assim, ali, eles conseguem, né, uma forma de atrelar
esse conhecimento deles, essa produção, uma forma de escoar utilizando essa tecnologia. É fazendo o que as pessoas querem, dando comodidade às pessoas, indo entregar às pessoas. Então, isso aí é uma coisa que eu sempre digo, a gente, quem não está atrelado a esse meio de internet, a esse meio tecnológico, tem que começar a entender, né, e começar a ver onde é que consegue tirar um proveito dessa tecnologia a favor de vocês. Outra coisa importante, que poderia também estar valorizando muito mais esses alimentos da sociobiodiversidade, seria através de políticas públicas, né, incentivo de valorização desses alimentos da sociobiodiversidade. A gente tem o PNAE, né, que tem aquela implementação da cota de utilizar 30% do alimento, da verba, tem que ser comprada de produtos da alimentação, da agricultura familiar. Então, por que não alguns programas também começar a ter cota para os alimentos da sociobiodiversidade, né? Por que não a criação de certificações específicas, né? A implantação de selos de alimentos da sociobiodiversidade, né? Para aquelas comunidades, aqueles agricultores que estiverem com esses alimentos, né? Por que não um incentivo maior da implantação dessa certificação dentro de várias políticas públicas, né? Por que não a questão de incentivo fiscal, né? Então, esse agricultor, esse produtor, ele receber algum benefício quando ele está cultivando, quando ele está incentivando esse consumo desse alimento da sua biodiversidade. E outra coisa muito importante é a questão de se trabalhar educação e conscientização dentro dessas políticas públicas, tá? No PNAE, a gente trabalha a questão da segurança alimentar. E eu escolhi essa fotozinha aqui porque eu acho que a questão de segurança alimentar, de educação alimentar, de educação, qualquer tipo de educação, a gente tem que começar principalmente dos pequenininhos, né? Essa geraçãozinha que está vindo, então, quanto mais cedo a gente educa, mais essa geração vai chegar consciente, né, de que precisa ter essa alimentação saudável, essa alimentação in natura, consumir esses alimentos da sua biodiversidade. Então, as políticas públicas, elas estão aí, que era um meio que pode também, né, ajudando a gente, né? E qual é o papel de vocês, né, como comunidade tradicional, como produtor familiar, como pequeno produtor, como médio produtor, né, ou talvez como grande produtor também, pode ser que algum tenha e que já esteja dentro dessa questão, trabalhando com essa questão da sustentabilidade, da agroecologia, né? Então, o papel, como eu falei, é o quê? Incentivar a agricultura sustentável, né? Então, se não começar de quem está, de vocês que são quem estão aí, nessa produção inicial, se vocês não incentivam essa agricultura sustentável, se não praticam, então, já começa o negócio a não dar certo, né? A questão do conhecimento empírico também das comunidades tradicionais é essencial para a produção e preservação das variedades alimentares nativas, né? Então, a gente tem que atrelar esse conhecimento empírico, esse conhecimento popular com o conhecimento científico também. Não adianta só ter conhecimento científico, né? Porque quem tem esse conhecimento tradicional dessa cultura realmente são vocês, são os pequenos agricultores, né? São o pessoal que tem esse conhecimento, que consegue passar, está transmitindo esse conhecimento, tanto que vários projetos em faculdade, tem aqueles projetos que chamam projeto de pesquisa, né, mas tem os projetos de extensão, que é quando os professores e alunos saem da cadeirinha da sala de aula e vão justamente para as comunidades, entender como é que é feito. Então, são vocês que têm esse papel fundamental de estar passando esse conhecimento popular. E a conexão também com o território, né? Tem que ter essa conexão todinha com o território, com o ecossistema, com essa preservação da sociobiodiversidade. Então, tudo isso são papel também que cabe ao agricultor, tá? Já está pertinho aqui de terminar. Então, gente, esses alimentos da sociobiodiversidade também, eles trabalham com a questão da inclusão social, né? Garantir o acesso aos alimentos da sociobiodiversidade é fundamental,
para promover essa inclusão social e reduzir as desigualdades, né? Como eu mostrei para você aquelas imagens que estavam as pessoas trabalhando conjuntamente, ali está promovendo a inclusão social, né? E ajuda a diminuir as desigualdades, né? Você produzindo individualmente, alguém sempre vai estar ganhando mais e outro menos, quando você se junta, geralmente você consegue diminuir também essa desigualdade, tá? E a gente sabe o quê? Que as políticas públicas e esses incentivos para facilitar o acesso a esses alimentos desempenham um papel crucial na promoção também dessa inclusão social e nessa valorização da sociobiodiversidade. Então, hoje a gente tem algumas políticas públicas que elas já tratam, né, alguns incentivos para a agricultura familiar, mas que a gente precisa estar buscando formas de fazer eles entenderem também que é necessário esse investimento, essa valorização, né, desses alimentos da sociobiodiversidade também. Além disso, o acesso a esses alimentos, né, diversificados, eles vão contribuir também, mais uma vez, como eu já falei, para a promoção da alimentação mais saudável e nutricional. Gente, esse catálogo aqui, eu vou mandar para vocês, tá? Ele tem produtos, se eu não me engano, esse aqui é o que tem, aqui, é esse mesmo, tá vendo? Tem um jacarezinho aqui, desenhado, esse catálogo aqui, ele fala experiências de várias comunidades, tá? E aí você vê que também entra nele a questão da inclusão social também, né? E aí são experiências de algumas associações com alguns tipos de alimento. E vou mandar para vocês também uma enorme, que é, acho que 900 e poucas páginas que tem, que é só de receitas, utilizando alimentos da sociobiodiversidade. E as punks também tem algumas receitas com punk lá, né? Porque, como eu falei, punk também faz parte da sociobiodiversidade. E lá no de receita é dividido por região, tá? Então, quem tiver interesse também, dá uma olhadinha lá, tá? Então, tudo isso, esses alimentos da sociobiodiversidade, né? Beneficia não apenas quem produz, mas também quem consome, né? Promovendo a saúde e o bem-estar das comunidades. Então, assim, vejam o tanto de maravilha, né, que esses alimentos da sociobiodiversidade estão nos proporcionando. E, para terminar, quais são os futuros? Qual é o futuro, né, dos alimentos da sociobiodiversidade? Primeiro, né, a gente espera o quê? Que exista realmente essa preservação da biodiversidade, né, que essa biodiversidade ela seja mantida, essa diversidade de espécies alimentares. A biodiversidade também, ela trata também não só da questão de alimentos, mas também da manutenção também de espécies vegetais, né, que não são alimentícias, mas é porque a gente está focando aqui na questão dos alimentos, tá? Então, a gente espera que realmente que aconteça essa preservação, né, que essa utilização de tecnologias sustentáveis, que tenha o surgimento dessas tecnologias realmente sustentáveis, para aumentar a eficiência na produção e conservação desses alimentos na sociobiodiversidade, e que exista também essa questão da valorização cultural, né, esse reconhecimento e promoção dessas práticas culturais que sustentam o conhecimento tradicional. Então, o que a gente espera é isso, né, em relação à sociobiodiversidade, que existe essa preservação, que a gente consiga ter essa inovação tecnológica e que a gente consiga realmente valorizar essa cultura, tá? Então, o futuro dos alimentos da sociobiodiversidade representa um cenário que integra a preservação da biodiversidade, o avanço da tecnologia na produção sustentável e a valorização das culturas locais. Esses elementos desempenham um papel fundamental na garantia de uma alimentação saudável e diversificada para essas futuras gerações, né? Quando a gente vê essa questão das futuras gerações, a gente remete àquela definição lá de sustentabilidade, né? A gente utilizar o planeta, a gente tirar tudo de bom do planeta sem degradar, né? Deixando ele em perfeitas condições de ser utilizado pelas futuras gerações. O mesmo se diz da questão dos alimentos da sociobiodiversidade. Além disso, investir no futuro desses alimentos é essencial para a conservação das tradições e dos modos de vida das comunidades que dependem, né, da biodiversidade para sua subsistência e identidade cultural. Tá, gente? Então, era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Eu vou parar aqui a apresentação.
para a apresentação, para a gente começar a conversar aqui um pouquinho. Eu vi que já tem gente aqui que levantou a mão. Eu vou ver aqui, deixa eu abrir aqui a lista. Pronto, aqui está aparecendo Edivânia. Então, gente, era isso. Vou abrir a fala aqui para quem quiser falar alguma coisa, tá? Eu queria falar, eu deixei esse tempinho aqui justamente por isso, para a gente estar conversando. Ontem a gente também conversou com o pessoal um pouquinho do Bom Jesus da Lapa, eu escutei a experiência deles, né, de quem quis falar, em relação ao que é que cultiva, o que é que planta, o que é que está produzindo, as dificuldades que tem, ou se está tudo mil maravilhas, tá? Então, abre esse espaço agora para vocês comentarem alguma coisa nesse sentido, né, ou para vocês comentarem em relação a isso que eu estou querendo saber. Tá? E não esqueçam de assinar a ata. Então, a Edivânia levantou a mão? A Edivânia está aí? Alguém quer falar, gente? Edivânia disse que tá. Quer falar, Edivânia? Se quiser, pode falar. Se você estiver falando, acho que o seu áudio pode estar desligado. Que não estou ouvindo nada saindo. Ademir, eu queria saber como é que faz para poder assinar a ata. Assim, você está no celular? Positivo. Tem aí um lugarzinho que vai ter o nome chat escrito. Aí, quando você abrir, vai ter um linkzinho azul. Aí você vai clicar no link, aí vai aparecer um formulário, que aí vai pedir para você assinar o formulário. Colocar teu nome, colocar teu CPF. Aí, quando você manda enviar, você assina a frequência. Vê se você consegue. Se não conseguir, avisa. Eu mando no WhatsApp, senhor Ademir. Do senhor vai ficar mais fácil. Pronto, pode mandar. Vou mandar aqui. Quem foi? Deixa eu ver quem é que levantou a mão aqui. Mais fácil. Eu mandei no Ai, WhatsApp. aquela Viu? Dona Santina, quer falar? Eu quero, você manda no zap para não poder assinar. Pronto. Acho que é melhor você mandar logo tudo no WhatsApp, porque acho que fica mais fácil para o pessoal. É, mais fácil. Não é? Eu vou mandar também. Quem não conseguiu assinar, me manda mensagem aqui que eu vou mandar no individual de cada um, tá bom? Para não mandar no grupo, porque o pessoal se atrapalha. Tá? Certo. E aí, gente, cadê? Eu quero ver as experiências de vocês. Conte aí para mim como é que tá. Clemilda quer falar? Clemilda está com a mão levantada também. Sim, boa noite. Boa noite, pode falar. Eu queria falar sobre a questão, assim, que você falou sobre as qualidades, que o pessoal vai no mercado escolher, né, a mais bonita, e a gente às vezes sofre aqui na nossa comunidade aqui, porque a gente planta é orgânico, né, então quando é orgânico a gente não joga nada, dá dificuldade para ficar bem perfeita, não fica feia, mas também não fica perfeita igual as outras que estão na prateleira, para poder vender. Tem muitas pessoas que têm esse preconceito com a gente, que falam que nossas coisas é miúda, que está com defeito, que está isso, que está aquilo. Só que sem saber que é o mais natural que tem, que a gente não joga nada, que é tudo orgânico. Às vezes a gente tem essa dificuldade. Isso é porque as pessoas já estão atreladas a isso, né? A achar que o bonito é aquele grande, que é aquele lisinho, que é aquele bonitinho. Né? Eu fico olhando, tem cada pimentão aqui, que aparece aqui no açaí do tamanho do mundo, que eu olho assim, eu faço, gente, isso não é normal. Né? A gente sabe que o orgânico ele é justamente ao contrário, é pequenininho. É pequenininho, é. Batatinha, minha mãe sempre comprou, desde a gente pequena. Eu lembro que a gente tinha até raiva. Na época a gente não entendia, né? A gente dizia, mãe, compra essa batata maior, batatinha maior. Ela comprava aquela bem pequenininha. E aí eu lembro que a gente reclamava com ela porque ela queria que a gente descascasse a batatinha e não tirasse muita batatinha. Elas faziam, vocês descascam a batatinha e comem a batatinha toda. E a gente fazia, mãe, é porque é tão pequena, até para segurar fica ruim de descascar. Aí depois a gente vem entender por que era. E ela até hoje. Se ela for no supermercado, for na feira e tiver aquela batata grande, a batatinha grande e a pequenininha, ela compra tudo pequenininha.
E Pois é, eu também no mesmo ritmo, porque a gente tem que entender isso, né? é. Que a gente está buscando o quê? A gente não se alimenta com beleza do alimento. A gente se Não, alimenta com o nutriente que está ali naquele alimento, né? verdade. É, Então, não adianta você querer achar que o bonito é o que alimenta, né? Mas a questão é o quê? Que isso foi passado para a gente, né? é, Isso foi incentivado, isso foi colocado para a gente. Essa questão de boniteza. Para você ter ideia, a questão de boniteza, ela está atrelada até à propaganda, né? Desses verdade. alimentos industrializados, ultraprocessados, o que é que acontece? Você vê aí os presuntos da Seara, margarina, não sei o quê, é quem? É Fátima Bernardes, é aquelas artistas bonitas, né? Quando você vê essas propagandas desses alimentos industrializados, eles já atrelam também a questão da beleza da pessoa que está fazendo a propaganda, né? Então, muitas vezes, as pessoas aí, eu vou comer isso aí, por quê? Porque se essa pessoa está bonita, é bonita desse jeito bonito que a sociedade impôs, o padrão de boniteza, né? Porque todo mundo é bonito, todo mundo tem sua boniteza, mas as pessoas também começam a consumir porque não tem esse entendimento. Porque acham isso, que o certo é comer, aquela ali está certo comer porque aquela pessoa é bonita. Muitas vezes as pessoas fazem essa propaganda e nem comem também, mas estão ali para ganhar dinheiro, né? Então a gente também, outro entrave aí que a gente tem, que desmistificar essa questão de que o alimento orgânico do Social Saber da Universidade é um alimento feio, né? E aí entra a questão do desperdício de alimentos, que se você for na Ceasa, nesses grandes centros de distribuição de alimentos, você vê o quê? Um monte de coisa jogada fora, tudo, porque tá tudo bom, só porque tá bonito, tá fora do padrão que o mercado estabelece. Então, isso aí é uma coisa séria. Era só isso que eu queria compartilhar. Obrigada. Por nada, meu amor. Obrigada também. Quero pedir, dona Santina, para mandar uma mensagem lá no grupo, porque eu não estou conseguindo identificar o celular dela lá, porque eu vou mandar direto para ela, entendeu? Aí ela só me manda só manda um oi lá no grupo, e aí eu já sei que é ela, eu mando pro pessoal dela, tá bom? Não, tá certo. Entendeu, dona Santina? Lá no grupo, basta escrever o nome da senhora lá, Santina, porque eu não estou conseguindo identificar a senhora pelo número do WhatsApp. Tá bom? Tá ótimo. Seu Roberto levantou a mão? Quer falar? Oi, Xanusa, boa noite. Boa A todos noite. nessa sala, né? Muito interessante essa aula, muito boa. Desde a primeira, aquela outra, eu gostei demais, muito importante, né? O que foi tratado é de grande relevância, na verdade. Pena que a maioria dos cadastrados aqui não conseguiram entrar. A maioria me mandaram mensagem no PV que não conseguiram acessar, né? Vamos tentar corrigir para a próxima, para que todo mundo venha acessar. Mas aqui, pegando um pouquinho do gancho aqui do que o Bilda falou, é interessante. Aqui em Carinhanha, nós temos algumas dificuldades com essa questão do orgânico. Primeiro, que ainda não estamos preparados para isso. Sabemos da importância, principalmente agora, né, com toda essa profundidade que você falou, esclareceu muitas coisas aqui para a gente, acaba enriquecendo esse conhecimento, a ponto de saber que é de suma importância produzir o orgânico, né? Uhum. Não temos ainda aquele total conhecimento, temos assim um certo conhecimento, mas não o suficiente para produzir. Ainda temos essa dificuldade, apesar de que o nosso produto aqui também não é totalmente agrotóxico, né? Ele, na verdade, é um semi, tem um mínimo, né? Mas do outro lado, um dos maiores problemas que nós temos ainda é a falta do preparo do consumidor, né? Às vezes o consumidor ele tenta forçar o agricultor a produzir um produto com mais química, com bastante agrotóxico. Aí, supomos que eu tenho minha banca de produtos orgânicos e você, Xenusa, tem a sua banca com só produtos agrotóxicos, né? O consumidor mal informado, ele chega lá, ele vai olhar para meu produto, como você falou, de questão de aparência, né? Bem mais feinho, talvez menor, mais enrugadinho, um preço até maior, porque o orgânico tem que ter um preço maior, né? Eu vou deixar de comprar na banca de Xenusa, quero um produto de alta qualidade, bonitinho, para ir comprar o de Roberto, que está lá tudo engrugidinho, algumas enrugas, não está com tanta perfeição. Então, quando eu volto com o meu produto todo sem conseguir vender e vi que você e outros que estão com o produto com agrotóxico vendeu bem, aí já está começando a me estimular a deixar de produzir o orgânico, né? Então, assim, o lado do consumidor tem que ser muito trabalhado também para que venha cair por terra essa barreira, né? Aí tem aquela história, aquele ditado,
eu como a alface que a lagarta comeu. É muito difícil a pessoa chegar na feira e ver uma folhinha de alface furada de um besouro, ali, de uma lagarta, para ele querer, né? Se ele entender, dizer, não, se a lagarta chegou lá é porque não tem veneno. Se o besourinho chegou é porque não tem, né? Aquela que está 100% perfeita, se é uma manchinha, é porque o inseto, antes dele degustar ali, ele morreu, né? Então, tem essa complicância, essa dificuldade ainda para a gente, a questão do consumidor que está incentivando o produtor a produzir um produto com uma grande quantidade de agrotóxico, né? E, do outro lado, a gente tem já aqui algumas vantagens, graças a Deus, a Prefeitura, a Secretaria de Agricultura, que tem investido bastante. Camila, acho que ainda está aí, não sei se Brisa pode estar falando também da questão dos galinheiros, que acho que vocês têm conhecimento também, que é pelo consórcio, né, aqui do território, que isso já foi um avanço muito grande aqui para o nosso município, a produção do ovo. Tem aqui, acho que é do conhecimento de vocês também, a classificadora, né? Hoje nós temos o Banco de Alimentos, a Janine aí também, que é gestora desse Banco de Alimentos, já tem recebido muitas toneladas do ano passado. Vamos começar agora esse ano, tanto a compra do PENAI, que iniciou, o PA misto e o CONAB, que vai também agora iniciar, que tem trazido assim, um grande incentivo, né? Temos ainda muita dificuldade, questão de estradas, como foi dito aqui, mas a Prefeitura vem ajudando a superar isso aí, às vezes fornecendo transporte até para diminuir essa dificuldade, e vem dando certo, né? O ano passado, o Banco de Alimentos recebeu mais de 30 toneladas dos nossos agricultores, e são produtos que, na verdade, a gente sabe que é no mínimo 70% orgânico, né? Ou até mais do que isso. O Camila talvez sabe falar melhor aí do que eu, como é que está o movimento, a produção do ovo também aqui no município, a aceitação, que aqui, por ser um município rural, tinha aquele consumo só do ovo de granja, né? Nós temos um outro produtor, parece que ele está aí também, Marcos, que por conta própria também tem já está com uma granja com bastante galinha, que está produzindo também esse ovo, que é o semi-caipira. Então, assim, nós estamos tendo já um certo avanço, graças a Deus, com um bom incentivo da Prefeitura, através da Secretaria de Agricultura. Temos as nossas dificuldades, mas também já algumas superações, né? Camila levantou a mão ali, você deu espaço, o meu espaço aqui para ela falar um pouquinho aí dos galinheiros, que ela está bem, se Brisa tiver aí também, ela tem muito mais conhecimento do que eu nessa parte, e pode estar falando. Isso. Deixa eu só te falar uma coisa, da Camila falar. Você falou aí do bichinho na alface, aí eu lembrei que eu falei para a turma de ontem, né? Eu não falei isso para vocês, esqueci. Que eu comprei um pimentão uma vez, e aí quando cheguei em casa, comprei da orgânico, né? Aí quando cheguei em casa, aí fui abrir, quando eu abri, lá vinha lá a cartinha saindo. Aí eu fiquei feliz, eu sou feliz quando viu realmente a lagarta, né? Eu disse ao pessoal, eu tirei uma foto para postar no Insta. Essa foto está no celular ainda, eu não postei ainda, eu vou postar. Justamente eu tirei a foto dela lá dentro, né? Sair assim, do lado de fora. Porque para as pessoas entenderem que é essa postagem que eu vou fazer, que não é porque saiu uma lagartinha que o alimento está impróprio para o consumo, é ao contrário, aí é que ele está próprio para o consumo. Né? Aí é que está mostrando realmente que ali não tinha veneno, porque se tivesse veneno, ela não estaria ali, ou no mínimo ela estaria ali morta. Né? Então, o pimentão estava bonzinho do lado de fora, ninguém via nada, né? Ela só estava começando a comer aquele miolinho que tinha no centro do pimentão. Tirei, joguei ela fora e usei meu pimentão. Né? Então, assim, se fosse outra pessoa, ia dizer, eca, não presta, tá ruim, né? E ao contrário. Né? Então, eu digo, pronto, tudo agora que eu encontrar, que tiver a lagartazinha, eu vou saindo e vou tá tirando foto. E aí, alface eu nunca comprei assim, mas já comprei couve. Gosto muito de couve também e adoro. O pessoal, um rapaz na feira que eu comprei na minha banca, ele fica rindo. Eu pego a couve, eu olho, digo, essa daqui teve a comidinha da lagarta, então realmente está mostrando que é orgânico, ele cai na risada. Aí, outro dia, eu falei, a senhora está achando que não é porque não é orgânico, não? Eu digo, não, é porque realmente é a prova de que ele é orgânico, né? Então, assim, a gente tem que parar com essa história de achar que o alimento desse jeito está impróprio, né? A gente tem que começar tá pregando para o povo ao contrário, aí é que ele está bom para o consumo, né? Só é tirar a bichinha e pronto, ajeita, tira alguma coisa que tiver estragado e o alimento está perfeito. Boa noite, Camila. Sim, né? Aí não quer dizer que o produto está, né, comprometido. Na verdade, ele não oferece risco para a gente. Né? Isso. Boa noite, pessoal.
Boa noite. Só para complementar essa história também do couve, né? Que as meninas aqui, nós aqui do quilômetro da Barra do Parateca, temos a horta, né? A horta orgânica. E aí uma mulher me encomendou um couve. Eu entrei em contato com as meninas, ela dizendo assim, ó, tem um couve, mas tá com uns furadinhos por causa da lagarta. Eu falei com ela, né? Ela falou assim, então eu não quero mais, não. Oh, meu Deus. Aí eu falei assim, aí que tá mostrando realmente que é orgânico, mas assim, igual o Roberto falou, a nossa sociedade, infelizmente, precisa desconstruir essa questão do que é bonito e saudável. Nem sempre é assim, né? E aí a gente trabalha aqui, nosso quilômetro é exatamente isso, com a horta orgânica de um lado e os galinheiros do outro, né? Então, assim, as galinhas caipira, os nossos ovos é diferenciado. Aí vem a questão, né? Tem duas questões do nosso trabalho orgânico, dos ovos caipira. A gente tem que saber as coisas, tem duas diferenças, né? O valor e o preço. As nossas coisas têm valor, né? Porque preço qualquer supermercado tem. Mas, assim, quando você trabalha em cima de um ideal, você sabe que aquele alimento que você está produzindo vai alimentar também você, seus filhos, sua família. Então, assim, você tem que colocar valor naquela coisa que você está produzindo. A mesma coisa é os ovos, né? Ali a alimentação das galinhas também vem da horta, vai, né? As meninas tiram lá da horta, joga para as galinhas. Então, assim, é todo um trabalho focado na sustentabilidade também, que a gente tem que focar bastante nisso, e no alimento orgânico, né? Porque, assim, a gente vai levar o alimento para outras pessoas. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Do cultivo, do preparo, né? Então, assim, a gente foca muito nisso. Embora a gente tá engatilhando ainda, né? Mas só que nós temos esse foco, esse propósito, né? E nós também entregamos os alimentos aqui, tanto o PA misto, nós também o PA Conab, o PENAI. Então, assim, a gente vê a diferença, que algumas pessoas vê nossa cenourinha lá pequena, feinha, toda enrugada. Eu não quero essa daqui. Às vezes, assim, não é nem demanda da prefeitura falando que não quer, mas só que as pessoas, né, ali que é assistida pela assistência social, elas têm aquela certa, assim, receio de não receber, porque não é bonito aos olhos, né? Mas aí é uma coisa, assim, que tem que trabalhar com a sociedade para desconstruir isso aí, que o bonito, né, em questão de alimento, não é saudável o suficiente para ter aquela nutrição. Em vez de você estar nutrindo seu corpo, você está prejudicando seu corpo, né? E aí eu também estou lá, também na beneficiadora de ovos, né? Eu estou lá na coordenação. Então a gente também tem essa preocupação, né? Da questão da higienização, de tudo. Igual o Roberto falou, né? Você com certeza já deve ter ouvido falar do nosso trabalho aqui, do incentivo que a prefeitura dá para a gente, a secretaria, né, a nossa prefeita Chica, a nossa secretária Ivani Roberto também, junto com todos ali da secretaria também, está dando muito esse suporte aqui para a gente, né? Então, assim, são coisas que a gente está aprendendo muito, tem coisas que a gente ainda precisa melhorar, mas só que a gente está tendo a oportunidade de avançar, né? E esse curso veio mais, assim, para agregar esse aprendizado, esse conhecimento para todos nós. É só isso. Eu fico feliz. Espero que tenham gostado, né? Do que eu trouxe hoje para vocês. Porque é como você diz, realmente, né? É uma questão complicada. O pessoal fala muito da questão, não vou comprar, como você falou, não vou comprar orgânico, porque orgânico é mais caro. Só que, assim, as pessoas têm que entender também que, a partir do momento que aumenta a procura, né, que aumenta a demanda, né, que os supermercados veem, eu digo supermercado porque é uma forma de você também um modo de você escoar, né? Quando a gente conseguir aumentar, quando essas pessoas começarem a ter mais consciência, que tiver mais essa procura desse alimento, né? Então, que o produtor ele conseguir plantar mais e colher mais, então automaticamente a gente sabe o quê? Que tende a baixar, começar a baixar, né? Então, quanto mais você produz, né, mais esse alimento fica mais barato, né? Isso, né, no tempo que chove, que acaba, digamos aí, com o coentro, fica pouco para vender, o preço do produto aumenta, né? Só que para o produtor o pequeno produtor, ele começar a aumentar essa produção, ele tem que ter essa demanda,
né? Não é isso? Então, a partir do momento que eu acredito, pelo menos eu penso assim, né? Não sei se eu estou pensando errado, a partir do momento que você vê, não, eita, então, digamos, hoje, digamos que 10% só da população, digamos, uma doida assim, né? Tem essa procura por orgânico. Eita, agora 70% da população está procurando orgânico. E você consegue produzir mais, consegue vender mais. Então, automaticamente, espera-se que o preço também diminua um pouco, né? E que se você faz, é caro, Chimos, você vai comprar um coentro, né? Tem hora que você encontra na feira. Quanto mais tarde você vai para a feira, né? Mais o produto vai ficando mais barato, né? Que o produtor ele quer vender. E aí, às vezes, você encontra R$ 2 o molho de coentro. Aí você vai para o orgânico, é R$ 4. Eu digo, gente, mas será que esses R$ 4 é tão caro realmente? Quando você compara o tanto de benefício e o que você vai deixar de adoecer, né? Então, assim, por que as pessoas fazem questão de R$ 2 a mais que vão ter que pagar no molho de coentro orgânico, mas ela não faz questão de deixar de dar R$ 7, R$ 8 no refrigerante? Ela não faz questão de ir para um shopping, né, e comer um X tudo, X não sei das quantas do McDonald's que custa R$ 40. Então, isso é inversão de valor, né? O que é orgânico, que é natural, porque eu vou ter que pagar ali R$ 2, R$ 3 mais caro. Eu faço essa questão todinha, uma coisa que é benéfica para o meu saúde, mas aquele industrializado eu faço questão de comer, com preço lá em cima, né? Então, assim, são coisas que as pessoas têm que começar a acordar e ver que não é por aí, não. As pessoas estão pensando tudo ao contrário, né? Valorizando aquele alimento que não é para valorizar, e o que é para ela valorizar, ela está com essa desvalorização todinha, né? Mais alguém quer falar, gente? Mais alguém está com dificuldade de assinar a ata? Simone tinha perguntado. Está todo mundo ok em relação à ata? A gente já está chegando aqui no final, gente. Só para terminar, eu vou só mostrar para vocês aqui, tá? Rapidinho. Como eu mostrei lá, já que a gente tem aqui esses 5 minutinhos, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, o que eu vou mandar para vocês é... Cadê? Tá, apareceu aí? Apareceu. Sim. Pronto. Esse aqui para vocês, tá? Tem 908 páginas, então eu recomendo quem for baixar, não baixar no celular, porque dependendo do tamanho, vai comer como é que diz, o coisa do celular todinho, né? A memória, né? Então, eu recomendo quem tem computador, baixar no computador, que está falando de biodiversidade brasileira, sabor e aroma. Esse manual aqui é do Ministério do Meio Ambiente, ele foi de 2018. E aqui, deixa eu passar aqui para o índice para mostrar para vocês. Aqui ele fala da questão de boas práticas também, que a gente vai ver, e ele começa a mostrar receitas de acordo com as regiões, certo? Então, aqui ele está falando região centro-oeste, aí ele vem com entrada, prato principal, guarnição, um monte de receita, depois vem região nordeste, são das 5 regiões, por isso que é um livro tão grande. Eu vou mandar para vocês. Se tem algum bebê aí, meu Deus do céu. Espera aí. E esse aqui é o outro que eu vou mandar para vocês também, que é aquele que eu coloquei na apresentação. Mostrei que tem esse jacaré aqui. Que ele mostra experiências, né? Essa comunidade aqui foi experiência com açaí. Aí tem experiência com borracha, experiência com mandioca, e aí eu achei interessante a questão deles do jacaré, né? Da carne do jacaré. Deixa eu baixar aqui para eu achar o jacaré. Vou mostrar para vocês. Aqui, ó, tá vendo? Aqui os ovinhos do jacaré. Agora, lógico que isso tudo, eles conservam a biodiversidade, tem a questão da conservação do jacaré, não mata de todo jeito, né? Aqui, ó. Aí aqui o jacaré que pegaram, eles higienizando, aí aqui eles contam tudinho, né? Para quem tiver interesse. Aqui o jacaré, ó, e olha como é que ele já comercializa essa carne de jacaré, tá vendo? No saquinho direitinho, carne de jacaré da Amazonas, já com 5, selo de inspeção municipal, né? Também é alimento da sociobiodiversidade, certo? Então, isso aqui é mais a questão de experiências, tá? De outros locais, com essa questão, tratando essa questão da sustentabilidade, certo?
Então, gente, era isso que eu queria passar para vocês. Não sei se alguém quer mais falar, né? Agradeço a presença de todo mundo, espero que tenham gostado. Queria pedir para quem puder e quiser abrir a câmera para a gente tirar a foto do jeito de hoje. Dona Santina estava com a mão levantada, não sei se ela está, aliás, com a mão levantada aqui. Tá? Dona Santina, quer falar? Não sei se aparece para você. Não, aparece quando eu estou no modo olhando aqui o chat, é porque eu saí. Deixa eu ver, cadê ela? Dona Santina está com a mão levantada. Quer falar alguma coisa, Dona Santina? Eu acho que não. Dona Santina, se ela estiver falando, está com o microfone desligado. Não sei, enquanto ela... Se quiser falar, pode falar. Eu quero... Roberto, eu quero ver onde que assina na ata. Ah, Simone vai mandar para a senhora. Fale lá no grupo que a senhora está. Diga um oi lá no grupo para ela falar com a senhora, que ela fala com a senhora. Eu mandei lá. Eu já mandei o oi lá. Pronto, ela vai falar com a senhora no Zap. Eu já mandei para a senhora, tá no WhatsApp da senhora. É só a senhora clicar no link. Eu mandei para a senhora. Tá bom. A senhora clica aí, eu mandei até um áudio explicando embaixo. Aí a senhora clica nesse negocinho. Acho que vai aparecer azul para a senhora. Clica, aí só preenche os dados. Pronto. Tem um áudio meu explicando a senhora, viu? Ademir, quer falar também? Tá sem áudio, tá fechado seu áudio. Aí eu queria que mandasse para mim também assentar também, ou por acaso, eu podia mandar para Roberto uma lista todinha para nós aqui, que nós assinava tudo para ele, mandava para ele também, se pudesse poder. Ou então mandar qualquer um de nós. Simone vai ver. Simone é assessora aqui das listas de presença. Ademir, tá falando do senhor é o que é o final 4348? Acho que não deve ter 2, não. Ademir. Eu já mandei aqui para o senhor. Tá ok, obrigado. Eu queria no pedir WhatsApp do senhor, viu? Aí eu vou até apagar um outro que eu tinha mandado, que era o link da aula, para o senhor não fazer confusão. Aí vai ser só o que ficou aí, que tem o nome doc. Aí basta clicar. Qualquer coisa pode mandar mensagem no grupo, que aí eu mando, tá bom? Obrigado. Bora tirar nossa foto? Alguém quer ligar a câmera para a gente fazer o registro de hoje? Deixa eu começar a tirar os prints aqui. Sorriam, meu povo. Tirar. Pronto, ficou todo mundo sorrindo. Olha, primeira foto que eu tiro, daqui a primeira já fica boa, tá todo mundo sorrindo. Será que tá todo mundo? Deixa eu tirar outro, não sei se mais alguém ligou a câmera, daqui a pouco ligou. Aí ela tem mais uma que ligou, peraí. Deixa eu tirar outra aqui. Eu hoje vou ficar com a câmera desligada. Sorriam. Aê, a Camila tinha ligou a câmera agora, que da outra vez a Camila não tinha ligado. Pronto, pessoal, então é isso que eu tinha para passar para vocês hoje, tá? Vou colocar lá no grupo o material para vocês e aguardo todos na nossa próxima aula, tá? A gente vai continuar esse mesmo módulo com os outros municípios, né, que são 9, vocês são o segundo, então quando for o próximo módulo, aí a gente avisa a vocês que está começando o próximo módulo, tá? Chamem as outras pessoas que não conseguiram entrar, participar, aquelas que ainda não fizeram inscrição, podem fazer, tá? Então, todo mundo é bem-vindo. Então, muito obrigado. Vou esperar vocês saírem. Oi. Um aviso aqui, porque assim, o próximo módulo está programado para o dia 2 de abril, então todo mundo já anota aí, dia 2 de abril. Mas a gente vai ficar se comunicando no grupo, mas aí só para o pessoal já lembrar, sim, dia 2 de abril, tá? É uma terça-feira. A gente botou vários dias alternados, apesar de que Carinhanha ficou só hoje, que é sexta, e os demais dias são sempre dia de terça. Então, vai ser um dia 2 de abril, depois 23 de abril e depois 14 de maio. Tá? Beleza. Tá certo. Ok. Pronto, era isso, gente.
Então, pronto, gente. Muito obrigada. Boa noite. Tenha um ótimo final de semana, um bom início de semana. E eu vou parar aqui agora a gravação. E aí, só relembrando, quem não conseguiu assinar a ata, me manda mensagem, tem que assinar hoje. Porque não adianta assinar amanhã. A presença de vocês amanhã não vale, tem que ser hoje, tá? Preferência até umas 8h15, 8h20 no máximo. Então, manda um oi lá no WhatsApp ou manda direto no meu. Tem meu nome lá, Simone Santarém, só me manda. Simone, eu não consegui, me manda por aqui, aí eu mando, tá bom? Cheiro para todo mundo.